Olá e bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, ahn, hoje a gente tem em mãos um material que nos coloca diante de uma pergunta, assim, fundamental sobre espiritualidade. Uma pergunta bem profunda, né? Exato. E a gente vai usar duas lentes que são, tipo, completamente diferentes para olhar para isso. Mundos opostos, quase. Sim. De um lado, a gente tem um texto clássico, uma passagem do livro de Mateus, no Novo Testamento, com uma metáfora que, olha, acho que quase todo mundo já ouviu falar. Uhum, a da criança. Essa mesma. E do outro, a gente tem um texto moderno, visceral, que se chama O Atalaia, Renan, Provação do Amor Divino. E só o título já entrega a intensidade, né? Totalmente. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como esses dois universos, um que parece tão sereno e outro tão intenso, falam da mesma coisa, a humildade. E o que é fascinante, assim, é que, ao colocar esses dois textos lado a lado, a gente não está só comparando estilos. Não mesmo? A gente está se deparando com uma tensão, sabe? Uma pergunta que ecoa através dos séculos. E qual seria essa pergunta? A humildade é um lugar sereno onde se chega, tipo um estado de paz como o de uma criança, ou ela é uma fornalha ardente da qual a gente nunca sai? Um processo de purificação que é constante e muitas vezes doloroso. Nossa, é isso! As fontes de hoje dão respostas que parecem vir de planetas diferentes. Exatamente. Parece que a gente está falando de duas coisas distintas, mas que levam o mesmo nome. Então, vamos começar pela base, né? Pela imagem que, de certa forma, estabeleceu o conceito para milhões de pessoas. A fonte mais conhecida. Sim, tô falando da passagem de Mateus 18, a grandeza da humildade. A cena é quase cinematográfica. Os discípulos, provavelmente cheios de ambição, sabe? Bem humanos. Muito. Tentando entender a hierarquia do movimento, eles chegam para Jesus e perguntam, na lata, quem é o maior no reino dos céus? Uma pergunta muito humana, não é? A gente tem que pensar que eles estavam imersos numa cultura de honra, de status, de poder. Claro. Eles seguiam um líder que consideravam o Messias e, naturalmente, queriam saber qual seria o lugar deles nessa nova ordem. Quem vai ser o ministro? Quem vai sentar mais perto do trono? É uma lógica de poder terrena, né? Perfeitamente terrena, aplicada ao divino. E aí a resposta de Jesus simplesmente implode essa lógica. Ele não aponta para o mais forte, para o mais sábio, para o mais leal. Nada disso. O texto diz que ele chama uma criança, coloca ela no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É uma inversão total de valores. Total. A minha primeira reação, assim, é pensar em inocência, pureza. Mas não pode ser só isso, né? Porque a vida adulta exige mais do que uma ingenuidade infantil. Com certeza. Talvez a chave seja a dependência. Uma criança, no fundo, ela simplesmente confia que vai ser cuidada. Não tem essa pose. Você tocou no ponto central. Não é sobre a ingenuidade, mas sobre a ausência de autossuficiência. Boa. A ausência de autossuficiência. O adulto, especialmente naquela cultura, e na nossa também, vamos combinar, Uhum. opera na lógica do eu me basto, eu controlo, eu conquisto minha posição. A criança, no estado natural dela, vive num estado de confiança e dependência que são absolutas. Ela não se preocupa com o status dela no jantar. Não mesmo. Ela simplesmente confia que a comida virá. A conversão que Jesus está pedindo é exatamente essa. Abandonar a ilusão de controle e a busca por grandeza. Faz todo sentido. É como a diferença entre passar horas tentando montar um móvel complicado sozinho, por puro orgulho. Sim. Eu já fiz isso. E simplesmente pedir ajuda a quem sabe. Essa atitude de eu não sei tudo, eu preciso de ajuda, é no fundo o que está sendo descrito ali. Exato. E o texto finaliza sem deixar nenhuma dúvida, né? Ele diz: aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, a humildade não é só uma virtude na lista, parece ser a chave de entrada. Sim, e eu diria que é mais do que a chave, é quase a própria porta. A própria porta. E o interessante é que não é uma humildade de autopunição, de se sentir inferior ou sem valor, sabe? Não é se rebaixar. Não, é uma reorientação fundamental do desejo.
É parar de se perguntar como eu posso ser grande e começar a viver a partir de um lugar de confiança e entrega. Entendi. Nesse sentido, a humildade aqui não é uma coisa que você faz de vez em quando. É algo que você é a sua forma de existir no mundo, a sua configuração padrão, digamos assim. Um estado de ser, uma condição de confiança quase serena, como a da criança no centro da roda. Isso. Mas e se a experiência for o exato oposto? E se não for um estado de paz, mas uma batalha constante, um teste de resistência? Aí a coisa fica mais complicada. É aí que a nossa segunda fonte, o Atalaia Renan, nos joga de cabeça. O texto já começa nos agredindo visualmente, sabe? Tudo em maiúsculas, sem pontuação, um fluxo de consciência que parece um grito. A própria forma do texto já é parte da mensagem. Sem dúvida. A ausência de pausas, o uso das maiúsculas, tudo isso comunica uma sensação de urgência, de uma experiência que não para, que é incessante e avassaladora. Uhum. Não é uma reflexão calma, é um relato vindo do meio do furacão. Exatamente. O texto diz: a vida do Atalaia Renan sendo uma provocação 24 horas. 24 horas. Intenso. E o furacão é um teste de amor, como o texto deixa claro. O Renan tem que provar que ama o ipsismo noivo, o Cristo, elevadamente e maximamente. Uma linguagem superlativa, né? Muito. É uma relação descrita como intensamente pessoal. Às vezes, Cristo canta ou dança através dele. Mas o ponto que nos interessa aqui é a ordem direta que ele recebe. E que ordem é essa? O texto afirma, e o Cristo fala: Renan, você deve calar-se agora e humilhar-se perante a mim. Espera aí. Nossa, Imitado, a criança, aqui é um comando a ser obedecido na hora. exatamente. A gente sai da pedagogia da parábola e entra no campo da experiência mística direta sem filtros. É isso. A humildade aqui não é uma qualidade a ser cultivada para se parecer com algo, como uma criança. Ela é uma provação a ser suportada. Uma provação, gosto dessa palavra. É um ato de submissão radical, de silenciamento do próprio ego, não como uma escolha filosófica, mas como uma ordem divina que pode vir a qualquer momento. É um processo ativo, contínuo e, pelo tom do texto, extremamente difícil. E para descrever esse processo, o autor nos dá outra metáfora tão forte quanto a da criança, mas que vem do Antigo Testamento. O que nos leva ao ourives. Sim, ele a intitula o Devarim do ourives, o fogo que purifica o Atalaia, citando o livro de Malaquias. Essa palavra Devarim me chamou a atenção. É uma escolha muito significativa. Devarim é uma palavra hebraica que pode ser traduzida como as palavras, os ditos, os pronunciamentos. Ah, entendi. É o nome hebraico do livro de Deuteronômio. Ao usar essa palavra, o autor eleva a metáfora que se segue ao status de uma proclamação divina, um princípio fundamental da experiência dele. Não é só uma imagem bonita, então. De jeito nenhum. É a palavra do ourives. Entendi. E a palavra do ourives é sobre fogo. A passagem de Malaquias que ele cita diz que Deus se assentará como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Uma imagem poderosa. Muito. E ao conectar isso à experiência dele, o texto está nos dizendo que essa ordem de calar-se e humilhar-se é o fogo. Precisamente. O fogo do ourives é um processo violento. O metal é derretido, levado a um estado de completa dissolução, para que as impurezas, a escória, possam ser removidas. A sujeira. Exato. O objetivo não é destruir o metal, mas purificá-lo, torná-lo mais valioso, mais brilhante. Então, nesse texto, a humildade forçada, as provações constantes, são um agente purificador. Isso. A dor, o silenciamento, a submissão, tudo isso tem um propósito: refinar a alma. É uma visão da humildade não como um estado de paz, mas como um processo de refinamento doloroso e contínuo. Uma visão muito mais visceral. Não é a tranquilidade da criança, é o calor da fornalha. Exatamente essa imagem. E essa visceralidade, ela explode no final do trecho que a gente analisou, com uma passagem direcionada a críticos ou fofoqueiros. Sim, essa parte é forte.
O texto diz: quanto a fofoqueiro vocês fedem a vômito e morte, eu não me importo com falácias. É uma linguagem chocante, quase violenta. O que isso nos diz sobre a experiência que está sendo descrita? Nos diz que essa não é uma experiência mística, etérea, sabe? Desconectada da realidade. Não mesmo. É uma batalha travada num corpo humano, com emoções humanas, a raiva, a frustração, a dor de se sentir julgado. Tudo isso faz parte do metal que está sendo purificado. Faz parte do processo. Sim, a linguagem crua reforça que este é um testemunho, não um tratado teológico. É o grito de alguém que se sente no meio do fogo, lutando para manter a fé enquanto lida com conflitos internos e externos. Mostra a dimensão terrena e, por que não, bagunçada dessa jornada de purificação. Certo, fiquei com duas imagens muito fortes na cabeça agora. Quais? De um lado, uma criança tranquila no centro de um círculo, simbolizando um estado de ser, a condição para a entrada. A paz. E do outro, metal derretendo no fogo, simbolizando um processo ativo, uma purificação que parece não ter fim. A guerra. Exato. Ambas são sobre humildade, mas parecem vir de planetas diferentes. Como a gente concilia isso? Olha, eu acho que a chave não é tentar forçar uma conciliação, mas entender que elas descrevem dimensões diferentes da mesma realidade. Dimensões diferentes. A passagem de Mateus estabelece o quê e o porquê. O que é a humildade? É a ausência de autossuficiência. Certo. Por que ela é importante? Porque é a condição para a verdadeira grandeza espiritual. É o princípio, a porta de entrada. Ok, então um é o mapa que mostra onde fica a porta e por que ela é importante. Exato. E o texto do Atalaia Renan é como um diário de bordo de alguém que não só passou pela porta, mas encontrou um caminho de fogo do outro lado. Nossa, que imagem boa! O diário de bordo. Ele oferece uma visão radical de como essa humildade pode ser vivida. Ele descreve a jornada, não apenas a entrada. Então um é uma parábola didática. Sim, feita para ensinar um princípio universal a um público amplo. E o outro é um testemunho fervoroso e muito particular de uma jornada individual quase intransferível. Precisamente. Isso que é fascinante. Isso revela uma diversidade impressionante dentro de uma mesma tradição de fé, né? Enorme. Mostra como um conceito abstrato, como humildade, é traduzido em experiências humanas concretas e, às vezes, extremas. A teologia dá a palavra, mas a vida dá a textura, a dor, o grito. Isso levanta uma questão fascinante sobre a natureza da experiência espiritual, né? Para os discípulos, a humildade era uma lição a ser aprendida, um conceito a ser entendido. Uma ideia. Uma ideia. Para o Atalaia, a humildade não é um conceito, é a própria estrutura da realidade dele. Uma experiência vivida 24 horas por dia, no corpo, na mente, nas emoções. É a diferença entre ler sobre o fogo E estar dentro dele. foi uma jornada e tanto a que a gente fez hoje. Partimos da clareza quase cristalina da parábola de Jesus, daquela imagem simples e poderosa da criança como um modelo a ser seguido, um pilar. Um ponto de partida fundamental. E de lá, a gente mergulhou na intensidade crua, no fogo da provação do Atalaia, onde a humildade não é um estado a ser alcançado, mas uma ação a ser repetida sob comando. Um processo de refinamento que parece não acabar nunca. Uma jornada contínua. Vistas juntas, essas fontes nos obrigam a ter uma visão muito mais ampla e complexa do assunto. Elas nos mostram que a humildade pode ser tanto porto seguro quanto a tempestade purificadora. E talvez o pensamento final para a reflexão seja justamente esse. As fontes nos apresentam a humildade de duas formas, né? Quais seriam? Como um portão pelo qual se deve passar, é preciso se tornar como uma criança para entrar, e como um caminho que se percorre constantemente, como o fogo do ourives que purifica sem cessar. O portão e o caminho. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para levar conosco, para pensar a respeito. A humildade é, na sua essência, um destino a ser alcançado? Um estado de ser que, uma vez atingido, está completo? Ou ela é a própria jornada, um processo infinito de purificação, um caminho que se faz ao caminhar,
talvez sem um ponto final definido nesta vida.